Queridos amigos, luz do mundo e sal da terra, bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. E como sempre começamos as nossas conversas, bem-aventurado é o povo, os judeus é o Senhor, Salmo 144, e a grande promessa do Evangelho, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. E, presente de um grande amigo meu, Oséias capítulo 4, versículo 6, por falta de conhecimento, foi destruído o meu povo. E esse é mais um vídeo da série Livro Vermelho para Coxinhas, né? E nos vídeos anteriores a gente chegou à conclusão, né? De que a gente precisa saber o que é ser direita ou o que é ser esquerda, né? Politicamente falando. E assim, e o que diferencia a direita da esquerda é que direita, né, é o grupo de pessoas que defende a propriedade privada, né, ao contrário do socialismo e comunismo, que defende uma propriedade coletiva, né, e a direita defende, né, a livre concorrência, né, a livre iniciativa, né, uma dinâmica mais espontânea de mercado. E ao contrário do socialismo e comunismo, que defendem uma economia planejada, né? E aí, o que acontece? A consequência disso, né? Para você ter uma economia planejada, para que a distribuição, né, do fruto do trabalho seja igual, né, entre todas as pessoas, você precisa de um Estado, né, centralizador muito forte, né? E assim, isso gera, né, um Estado opressivo, né, um totalitarismo, e a livre concorrência e a propriedade privada, elas promovem, né, como consequência, né, um ambiente mais livre, né? Por isso que chama liberalismo, né? Então, assim, e a partir de uma liberdade vão se conquistando outras liberdades, né? E a partir, né, de um Estado opressor, você vai inibindo, né, a livre expressão, você vai inibindo a livre circulação de ideias, né? E assim, aí o que a gente vê, né, que a ideia de coxinhas, né, que isso surgiu como uma maneira dos militantes da esquerda agredir, né, os militantes da direita, né? Que, graças a Deus, né, agora está demonstrando militantes, né? Porque antigamente a direita era muito tímida, né? E agora ela está se manifestando, né? Então, assim, uma maneira de desqualificar, né, os militantes da direita, inventou-se o termo coxinha, e parece que o termo coxinha, ele pegou, né? E a gente precisa, né, procurar entender, a gente já conversou nos vídeos anteriores, que talvez, né, coxinha signifique alienação, né? E alienação, a gente conversou sobre isso, que é você compreender só um pedaço, né, das coisas e não conseguir observar o todo, né, desprezar o todo, né? Existe uma alegoria, né, no mundo dos negócios para isso, né? É você olhar o tronco da árvore, né, e não ver a floresta, né? Então, assim, para você não ser alienado, você precisa dar um passo para um lado ou para o outro, né, para você não ficar cego com uma árvore, né, e conseguir ver, apreciar toda a floresta, né. E tem outra alegoria no mundo dos negócios também, uma frase muito comum, né, o mapa não é o território, né. Então, as turmas da esquerda, assim, eles se auto-intitulam mais dedicados intelectualmente, né, superiores até intelectualmente, do que a turma da direita, né, e assim, se intitulam mais sensíveis às questões sociais e de justiça social, né. O que a gente precisa, né, com calma apreciar isso, né, porque existem maneiras diferentes de alcançar essa justiça social. Não é porque você defende a propriedade privada e a livre concorrência que você não seja sensível à justiça social, né? Só escolheu, né, um outro método de efetivar isso, né?
Então, assim, e existe todo um imaginário, né, sobre o comunismo, e esse imaginário sobre o comunismo, que eu trago para vocês a minha conclusão de que foi divulgada, né, pelo livro vermelho do Mao Tse-tung, ex-ditador da China comunista, né. E assim, então, muitas coisas que você ouve, né, nessa guerra de propaganda e contra-propaganda, né, aí a turma da esquerda, os comunistas, tem a dizer que isso são delírios, né, dos alienados, né, que isso é calúnia, difamação, né, dos grupos imperialistas, né. Mas assim, a gente precisa, como diz o Evangelho, né, venha e veja, né. E você diante do livro vermelho, né, que é uma coleção de citações do Mao Tse Tung, né, ex-ditador da China, você vê, né, que o que a gente imagina, né, o que foi divulgado, né, para o Ocidente a respeito do comunismo está contido no próprio livro vermelho, né? Então, assim, o que parece ser uma contra-propaganda de guerra dos imperialistas contra os comunistas, se você ler o livro vermelho, você constata que não foi uma contra-propaganda, né, delirante, né, cheio de ilusões, né, para te colocar medo ou para te enfurecer contra o comunismo, né? Não. Foi um trabalho, uma tarefa muito bem feita de esclarecimento. E aí, vamos ao livro vermelho, né? Nós temos aqui, né, no capítulo sobre... Aqui, assim, são 33 capítulos, né? E cada capítulo tem aí um pouco mais de 20 citações, né? Então, no capítulo 3, né, cujo título, tema é Socialismo e Comunismo, e na sua citação 22, né, vamos fazer o exercício que a gente está acostumado com a Bíblia, né, situar os textos entre capítulos e versículos. Aqui a gente pode situar entre capítulos e citações, né? Qual a diferença da Bíblia? Que a Bíblia ela ainda apresenta textos, né, coesos, né? E aqui não, aqui são citações fragmentadas, uma citação é de um discurso, outra citação é de um outro livro, né? São anos totalmente diferentes, né? Então a gente não consegue ter aí um conjunto, né, de um período de maturidade do autor ou de formação do autor, né? É tudo misturado, né? Então, sim, para quem acusa os coxinhas de alienados, né, eles foram doutrinados por um livro com um formato por si só alienante, né? Então aqui ele diz assim, ó, na citação 22 do capítulo 3, sobre socialismo e comunismo: o nosso Estado é uma ditadura democrática, popular. Aí, né, assim, você pode ser um alienado, né? Você pode conhecer parte de uma coisa e não um todo, mas não dá para confundir, gente, democracia com ditadura. Né? Isso é muito... são termos excludentes, né? Imagina só, o que é democracia? Né? Democracia é um regime de governo, né, que permite a livre expressão, né? E com essa livre expressão você permite que a maioria seja sensível, né, aos clamores, né, e às reivindicações da minoria, né? E assim, e através desse debate, né, que muitas vezes são acirrados, como a gente está vendo agora no Brasil, né, acontece de um, né, compreender o outro, né, e da minoria conseguir ser respeitada e fazer valer, né, as suas reivindicações, né. E numa ditadura, a primeira coisa que eles fazem é reprimir, né, a livre expressão. Para quê? Para que não haja resistência, para que não haja contestação, né, nas vontades do ditador, né. E aí isso é autoexplicativo aqui nessa citação 22, né, do capítulo 3. O nosso Estado é uma ditadura democrática, popular, dirigida pela classe operária e baseada na aliança operário-camponesa. Por isso da foice e do martelo, né? A foice representando os trabalhadores rurais, né, do campo, e o martelo representando os trabalhadores, né, da indústria na cidade, né? Aí, para que essa ditadura? Né? Assim, eles têm esse desejo de implantar uma ditadura, né? E para eles é essencial como método,
de trabalho, né? Para que o objetivo deles sejam alcançados, né? Para que essa ditadura? A sua primeira função é reprimir as classes e os elementos reacionários. Então, se você não é comunista, né? Você é contra o comunismo, você é inimigo dos comunistas, você é um reacionário, né? E os comunistas eles trabalham, né, como o próprio livro vermelho, né, está escrito, né, para implantar uma ditadura, conquistar uma ditadura. E a primeira função dessa ditadura é reprimir os reacionários, as pessoas que contestam, né, as decisões do partidão, né? Então, assim, esse medo que as pessoas têm, que os coxinhas têm, né, não é por acaso, né? Esse medo é legítimo, né? Esse receio é legítimo, né? Então, assim, então eles querem dizer que ser coxinha é ser alienado, né? Que são pessoas medrosas, que não querem justiça social, né? Mas, assim, é que são alienados, né? Porque não compreendem, não estudam, não aceitam, né, a revolução, né? Mas a gente já viu, né, na conversa anterior, que eles confundem revolução com insurreição, né? E que também eles são da opinião de que, como está no livro vermelho, de que a guerra é uma política sangrenta, né? E que a política é uma guerra sem sangue, né? Então, sim, eles procuram o conflito, né? E o tempo todo, né? Então, assim, a gente precisa entender que tudo que os coxinhas temem, a resistência, é totalmente legítima, né? E expressa textualmente no livro vermelho de Tao Tse Tung. Talvez o caminho não seja ocupar as ruas, né? Porque eles promovem a desordem, né? E eles desejam a desordem, né? Isso faz parte, e a gente pode apreciar em outros momentos aqui do livro, né? Eles querem criar esse clima, né? Porque quanto mais tenso for, né, os extremos da sociedade, é melhor para eles, né? Então, assim, a gente precisa tomar cuidado, né? Esse ano nós temos o caminho mais legítimo, né, e constitucional, já que agora a Constituição está sendo invocada por todas as partes do conflito, né? A gente precisa conhecer a Constituição e fazer o melhor uso dela, né? Em 5.570 municípios serão eleitos, né, os vereadores nas câmaras municipais, né? Então a gente precisa escolher muito bem os nossos parlamentares, porque o parlamentar de hoje será o deputado estadual e federal de amanhã, né? O prefeito de hoje será o deputado, né, estadual e federal de amanhã. Então a gente pode sim, né, a gente que tem a turma da direita que é agredido pela teoria comunista, e a gente precisa também não confundir, né, o livro vermelho com o marxismo. O marxismo é muito maior do que o livro vermelho, né? E o socialismo é muito maior do que o marxismo. Mas o livro vermelho, né, com seus 6 bilhões de exemplares, né, fez uma propaganda que o comunismo é esse extremismo, né, bastante bélico, né, e que impede também, né, essa conversa entre os valores, né, e percepções intermediárias, né, no espectro político, né. Então eles reduziram, né, a discussão entre o preto e o branco, né, e não permitiram outras cores, ou senão os vários tons de cinza, né. Então, assim, coxinhas, se vocês tiverem oportunidade de ler o livro vermelho, leiam, né, e confirmem seus receios, né. E se atentem, né, porque ruas cheias e partidos vazios é igual aos candidatos de sempre, né. E a gente precisa ver também se isso faz parte da estratégia como distração, né. Cada escaleta é para todos vocês, isso é graça e verdade, né. E a gente continua falando com respeito e doçura sobre os acontecimentos políticos do Brasil, né. Porque é do Pai o universo, né, o dinamismo é mais elevado à honra, né. E que assim seja, pelo bem do nosso querido Brasil.